Bom dia a todas, bom dia a todos. Eu queria iniciar agradecendo muito esse honroso convite que me foi feito pela Editora Fórum. Faço esse agradecimento às pessoas da nossa presidente da mesa, a doutora Maria Fernanda, e do querido Luiz Cláudio, que de forma bastante irresponsável resolveu publicar a minha dissertação de mestrado como livro. Agradeço a irresponsabilidade da Editora Fórum. E queria trazer hoje, aqui com as senhoras e com os senhores, as reflexões que levaram a minha dissertação de mestrado, hoje consubstanciadas no livro Crime e Mentira na Política. Há alguns anos, uma inquietação me tomou. E acho que toda pesquisa científica, ela costuma surgir de uma inquietação que nos assola. Em algum momento, aquelas tradicionais respostas que existiam para algumas perguntas e que eram dadas como certas e inquestionáveis, deixam de fazer sentido. E foi o que ocorreu comigo no que toca ao tratamento jurídico da mentira na atividade política, especialmente na propaganda eleitoral. No Brasil, todos sabem, nós temos não apenas uma proibição civil administrativa com relação ao conteúdo daquilo que os candidatos podem divulgar nas suas propagandas, com relação aos chamados fatos sabidamente inverídicos, mas essa proibição se espraia para o campo do direito penal, por intermédio do crime, do tipo penal do artigo 323 do Código Eleitoral, que diz ser crime a divulgação de fatos sabidamente inverídicos na propaganda eleitoral que possam afetar, de certa forma, o eleitorado. Esse crime ele surge no Brasil num contexto muito peculiar. Terminado o primeiro governo Vargas, a ditadura Vargas, tem-se as eleições de 1946, na qual se digladiam o brigadeiro Eduardo Gomes, no campo opositor ao do grupo do Getúlio Vargas, e o Eurico Gaspar Dutra, no campo daqueles que apoiavam o antigo regime. O brigadeiro Eduardo Gomes tinha uma campanha muito inovadora para a época, ele tinha já jingles, ele tinha slogan, ele tinha até um slogan muito curioso, que era vote no brigadeiro, ele é bonito e solteiro. Sem muito conteúdo também, é de se dizer, mas naquela campanha que se conta também que surgiu o famoso docinho brigadeiro, que era feito pelas apoiadoras da campanha do brigadeiro Eduardo Gomes e distribuído nos seus eventos de campanha. Foi um sucesso, acho que maior do que a sua candidatura, e perdurou por décadas na nossa culinária. Mas, de toda forma, ele era, de certo modo, identificado como um candidato das elites, para usar um termo hoje em voga. E, num de seus discursos, ele teria dito que não precisava do voto dessa malta que mama nas tetas do Estado varguista. Um aliado do Dutra, o deputado federal Hugo Borg, do PTB do Rio Grande do Sul, aqui muito bem representado, pegou essa frase, foi ao dicionário e viu que um dos sinônimos de malta, uma das acepções de malta, era marmiteiro. E, a partir daí, se divulgou a campanha do general Eurico Gaspar Dutra, que o brigadeiro Eduardo Gomes teria dito que não precisava do voto dos marmiteiros. E os marmiteiros eram uma expressão comum para aquele povo proletário, para o povo trabalhador que levava a sua marmita todo dia. Ou seja, um candidato que tinha aberto mão do voto dos pobres. Num país, na década de 40, com os níveis sociais de então, ainda piores do que os de hoje, é de se imaginar o estrago que isso teria feito à sua campanha. Derrotado, houve uma movimentação no Congresso Nacional que levou à inserção desse tipo penal, depois repetido no nosso atual Código Penal de 65. Então, temos um fato muito específico a ter trazido esse tipo penal para o nosso ordenamento. E, analisando os outros ordenamentos jurídicos de outros países, foi curioso constatar, no início da minha pesquisa, que nós estamos diante de uma jabuticaba. Mais um daqueles exemplos de soluções jurídicas que o Brasil adota de forma isolada em relação ao restante dos países. Até há países que controlam, em certa medida, o conteúdo do que é divulgado na propaganda eleitoral, mas não o fazem pelo uso do direito penal, que é, como sabemos, a mais poderosa, a mais violenta forma de intervenção do Estado lícita sobre o cidadão. Também tem as execuções feitas pela polícia, mas essas não são lícitas, não estão previstas na legislação. Quando
um cientista, quando um pesquisador está diante de uma jabuticaba, ele precisa se debruçar sobre ela, porque de duas uma. Ou nós estamos corretos e temos que dar o exemplo ao resto do mundo para que sigam a nossa solução, ou algo de errado está acontecendo. E foi a partir daí que comecei os meus estudos, partindo de uma dicotomia que me soou já naquele momento algo estranha. A ideia de que a justiça eleitoral precisa tutelar o eleitor a ponto de protegê-lo de si próprio, já que essa é a concepção de eleitor que reside por trás do crime do artigo 323, ou seja, se o eleitor ouvir uma informação falsa, ele vai ser enganado por essa informação, vai formar o seu voto de forma equivocada, e para isso ele precisa ser tutelado. Esse modelo de eleitor, ele não dialoga com outro modelo de eleitor, que é aquele eleitor que acorda cedo, vai à feira, chega na feira, e o feirante diz: olha, meu senhor, essa é a maçã mais barata da feira, o senhor pode comprar aqui, nem precisa olhar as outras barracas. O sujeito balança a cabeça, fala: não, claro, sai de lá, olha as outras barracas, se ele quiser comprar maçã, e no fim, pode ou não voltar naquela barraca, de acordo com a qualidade e com o preço da maçã. Esse eleitor que recebe a informação, filtra a informação, e, no fim, seleciona aquilo que lhe parece mais adequado, não pode ser o mesmo eleitor que qualquer coisa que ouve se deixa enganar e precisa, por isso, ser protegido de si próprio. E esse foi o desafio que me coloquei para tentar compreender a pertinência do tipo penal do artigo 323 no nosso ordenamento jurídico. Para isso, eu criei um teste metodológico. Eu resolvi fazer perguntas a esse tipo penal. Basicamente, 4 grandes perguntas. Primeira pergunta: pode o legislador incriminar a mentira na política? E essa é uma pergunta que dialoga com a noção de bem jurídico. Ou seja, há um bem jurídico digno a ser tutelado por um tipo penal a ponto de limitar a liberdade de expressão daquele que fala a mentira? Segunda pergunta: é preciso, é necessário existir um tipo penal? Terceira pergunta: é viável? Ou seja, a justiça eleitoral dá conta desse recado, de separar o joio do trigo, a verdade da mentira na propaganda eleitoral e entregar ao eleitor a promessa que se faz quando se aprova um tipo penal que diz à sociedade que a mentira será intolerável na política? E quarta pergunta: isso é oportuno? Ou seja, numa visão de longo prazo da sociedade, é melhor termos esse tipo penal ou não termos esse tipo penal? Essas 4 perguntas que quero trazer às senhoras e aos senhores aqui brevemente nessa manhã. A primeira pergunta, ela, como disse, trata da questão do bem jurídico. O bem jurídico é um tema em direito penal que já há mais de 100 anos perturba os dogmatas da área. Basicamente, depois de décadas e décadas de desenvolvimento, a gente pode dizer que há 2 grandes correntes sobre o bem jurídico. Uma delas minimiza a importância do bem jurídico como instituto dogmático do direito penal, entendendo que ele é um mero fator classificatório. Ou seja, os crimes eles podem ser contra a vida, contra o patrimônio, contra a dignidade sexual, e isso só vai servir para classificá-los, por exemplo, no código, se eles vão estar num capítulo, num título ou em outro. Mas que eles não teriam qualquer efeito limitador sobre o legislador. Talvez um grande exemplo dessa corrente seja o cientista dogmata alemão Gunther Jacobs, famoso até por outra de suas teses, pela tese do direito penal do inimigo. Mas outra corrente que me parece mais adequada, a qual me filio, vislumbra no bem jurídico uma possibilidade de limitação daquilo que o legislador pode incriminar. A pergunta é: o legislador pode incriminar qualquer conduta só porque ele não gosta dessa conduta? Me parece que não. Me parece que ao longo desses 200 anos, aproximadamente, de desenvolvimento da ciência penal, criou-se uma relação dialética entre legislação, formatação da legislação e ciência jurídico-penal, pelo qual também a ciência jurídico-penal traz alguns aportes ao legislador e cria alguns limites. Não é só a Constituição, para ser claro, que limita o trabalho do legislador. Levada até a um extremo, essa visão, também exemplificada talvez por um de seus expoentes, o também alemão Winfried Hassemer, vai dizer que o bem jurídico, para poder dar substrato, dar legitimidade a um tipo penal,
ele precisa ser aurido da própria Constituição. Em geral, não chego a tanto, já que a Constituição ela não costuma ser formatada como um rol de bens jurídicos dignos. O Constituinte não pensa, deixa eu colocar aqui nesse documento todos os possíveis bens jurídicos, até porque é impossível cristalizar no tempo aquilo que pode vir a se tornar absolutamente relevante para uma sociedade a ponto de merecer a tutela do direito penal. Mas, nesse caso específico, a tese me convence. E me convence porque, no outro prato da balança, o que eu tenho é a liberdade de expressão, que é um bem jurídico de indubitável dignidade constitucional. Se eu estou a sugerir um tipo penal que limita o espaço de um bem jurídico protegido constitucionalmente, me parece razoável exigir que aquilo que vai ser tutelado seja algo também com igual dignidade constitucional, para que nesse cotejo de princípios de igual dignidade, eu possa fazer um recorte daquela liberdade de expressão e falar, olha, a sua liberdade de expressão não vai além desse limite. Daí porque o nosso desafio é encontrar um bem jurídico que possa ser buscado, que possa ser filtrado da Constituição Federal. E aqui duas alternativas se impõem. Ou bem, com a maior parte da doutrina, é bom que se diga com honestidade intelectual, admitimos a existência de um bem jurídico transindividual, a verdade, como se a sociedade tivesse um direito à verdade, um direito a que nas relações interpessoais viceja a verdade, ou bem se trata de um bem jurídico individual. Com relação ao primeiro, eu confesso que após alguma reflexão, com muita honestidade também, eu não pude concordar. Nós, seres humanos, somos inelutavelmente mentirosos. Mentimos da hora que acordamos à hora que vamos dormir. Mentimos para amigos, inimigos, colegas, chefes no trabalho, subordinados, família. Mentimos a todo momento. Uma pesquisa curiosa feita por um psicólogo na Universidade da Carolina do Norte nos anos 70, colocava um gravador nas pessoas e as pessoas acabavam esquecendo que estavam com o gravador e depois isso era depurado e analisado. E entre pequenas e grandes mentiras ditas ao longo do dia, verificou-se que, na média, as pessoas mentiam 200 vezes ao dia. Se nós passamos umas 16 horas acordados, isso dá aproximadamente uma mentira a cada 5 minutos. E são mentiras que fazem parte da nossa própria relação social. Oi, tudo bem? Tudo. Como tudo bem? Não está tudo bem, é impossível estar tudo bem. É óbvio que não está tudo bem. Mas se alguém falar, tudo bem? Não está tudo bem. Como? Cara chato, cara, eu não quero saber se está tudo bem. Nós aprendemos a mentir desde muito cedo. Nas pesquisas recentes no campo da neurociência, uma pesquisa muito curiosa feita no Japão, pegavam bebês e, enfim, com uma ressonância magnética funcional e algumas medições corporais, verificava que o bebê ele tem um desconforto físico, ele está com frio, ele está com calor, ele está com vontade de fazer alguma necessidade fisiológica, ele chora, ele recebe acalento dos pais. Num determinado momento, conforme ele se desenvolve, ele descobre que ele pode chorar e ele recebe o acalento dos pais sem ter o desconforto. Isso costuma acontecer lá pelos 3 meses de vida. E os psicólogos cognitivos vão dizer, estamos aprendendo a mentir, olha que bonitinho. O meu filho, hoje com 1 ano e 3 meses, é um portento. Ele, com 2 meses, já conseguia enganar os pais. Se a mentira é algo tão inerente a nós, não me parece honesto, não me parece razoável imaginar que existe um direito universal à verdade. Tanto é assim que, historicamente, se reconhece que a mentira ela é irrelevante para o direito penal. E a mentira é irrelevante ao direito penal a ponto de que, mesmo nas hipóteses em que ela é objeto de tipificação, ela não é objeto de tipificação para proteger a verdade, mas porque ela causa lesão a algum outro bem jurídico. É o caso, por exemplo, do falso testemunho. O falso testemunho não é crime porque é feio mentir. O falso testemunho é crime porque, naquela circunstância especial, que uma pessoa está sendo ouvida sob compromisso de dizer a verdade, uma eventual mentira ali dita pode influenciar o juiz e a levar a uma resolução diferente. Eu estou protegendo a administração da justiça. A mentira pode ser tutelada num estelionato,
quando eu tenho um estelionato na modalidade de engano. Mas aí o que se protege é uma inversão injusta do patrimônio, e não o direito à verdade. Em todas as hipóteses em que o direito penal, de certa forma, ainda que indireta, parece tutelar a verdade, ele, na verdade, tutela algum outro bem jurídico. Daí porque, confesso, não consegui acreditar que exista esse grande direito universal à verdade nas relações. Esse não é um direito para os humanos. Nós não somos assim e não podemos, de forma hipócrita, imaginar um direito que não se encaixe com os seus destinatários. Mas se não é esse o bem jurídico, me parece que existe um outro que tem sim dignidade constitucional, que é a liberdade de formação do voto do eleitor, um direito individual, que não só tem dignidade constitucional, como consta no artigo 60, parágrafo 4º, como cláusula pétrea. O voto deve ser livre. E, portanto, nessa primeira pergunta que faço, se o legislador pode incriminar a mentira, a minha resposta é positiva, desde que eu faça para tutelar a liberdade de formação do voto do eleitor. Porque aí sim, me parece que eu tenho um bem jurídico, ao menos de igual dignidade constitucional. Passamos assim à segunda pergunta. Ok, se o direito penal ele é a última ratio, ele só deve ser acionado, ele só deve ser trazido para o ordenamento jurídico depois de superados uma série de critérios, não basta ter um bem jurídico digno. É preciso que seja necessária essa tipificação. E essa necessidade, ela se divide em algumas subperguntas. A primeira delas, bastante simples, que dialoga com a ideia de fragmentariedade do direito penal. Ainda que o bem jurídico seja digno, nem todos os seus aspectos, nem todos os seus fragmentos precisam de tutela penal. Um exemplo que não é tecnicamente perfeito, mas que torna clara a compreensão do que eu quero dizer, imaginemos a incolumidade física. Se meu querido amigo Carlos Neves vier aqui arrancar o meu braço, não há dúvida que ele vulnera a minha incolumidade física de uma forma intolerável para a sociedade. E ele responderia por uma lesão corporal gravíssima, se não seguida de morte. Agora, se eu estou saindo daqui e ao passar atrás da cadeira do Carlos Neves, ele vai um pouco para trás, esbarra em mim, eu tropeço e me levanto, eu poderia dizer que a minha incolumidade física foi afetada. Eu não quero que o Carlos Neves empurre a cadeira no meu caminho, eu não quero tropeçar. Mas ninguém ousaria dizer que isso é suficiente para invocar o direito penal. Isso porque este aspecto da incolumidade física não merece essa proteção. Quando a gente olha para a liberdade do voto do eleitor, a gente pode fazer uma comparação nesses termos. Eu tenho dois aspectos, dois fragmentos dessa liberdade. Eu tenho um aspecto externo e um aspecto interno. Ninguém duvida que se um eleitor tomou a sua decisão, sai de sua casa para ir em direção à sessão eleitoral, e uma pessoa sequestra esse eleitor e segura ele até às 17 horas para impedir que ele vote, ele comete um ato intolerável para a sociedade. Ele está atentando contra a liberdade na sua faceta externa de manifestação do voto do eleitor. O eleitor tomou a sua decisão, está tentando ir depositar seu voto e não consegue porque alguém obsta isso. É indiscutível que isso merece tutela penal, como, de fato, o nosso Código Penal, o nosso Código Eleitoral tutela essa conduta. A pergunta que fica é, será que, então, eu preciso também tutelar o aspecto interno da liberdade? Aquele que se passa dentro do eleitor, quando ele está tomando a decisão de em quem votar? Porque é disso que se fala quando discutimos se alguma informação que o eleitor recebe está influenciando ele de forma negativa. E a minha resposta também é positiva. Ela é positiva porque de nada adiantaria, por um critério funcional, proteger o eleitor da porta para fora. Porque o voto dele vai ser tão pouco livre quanto, ou nada livre, como se eu deixar de tutelá-lo nessa fase interna. Ou seja, o bem jurídico, liberdade do voto, ele não chega à sua potencialidade se ele não estiver protegido nas fases interna e externa. Esse critério me parece superado. Mas ainda nessa grande segunda pergunta, sobre se é preciso, se é necessária essa tipificação, caímos numa segunda subpergunta, vamos dizer assim, mais complicada, que é a discussão sobre lesividade. Nem todo bem jurídico precisa ser tutelado pelo direito penal. Nem todo fragmento do bem jurídico precisa ser tutelado pelo direito penal. Mas agora eu preciso olhar a conduta.
eu só preciso do direito penal se a conduta contra a qual se volta aquele tipo tem a potencialidade de vulnerá-lo, ou ao menos de colocá-lo em perigo. Se não existir, nem em tese, essa possibilidade, não há por que trazer o direito penal e ele deixa de ser aceitável no ordenamento jurídico. Um outro exemplo também estapafúrdio, mas esses exemplos costumam facilitar a compreensão, seria dizer o seguinte: olha, o sol é absolutamente essencial na vida na Terra. Ninguém duvida que sem o sol todos nós morreríamos em pouco tempo. Imaginemos então um tipo penal que se volte a proteger o sol. Então, aquele que atacar o sol de forma a vulnerá-lo, pena 6 a 20 anos de prisão. Bom, é necessário este penal? Bom, o sol é indiscutivelmente algo essencial à vida na Terra, mas eu não preciso desse tipo penal, simplesmente porque não há nenhuma conduta que alguém possa fazer que coloque um mínimo risco para a integridade do sol. Ele vai continuar nos fornecendo energia, independentemente do que quer que façamos. Trazendo isso para a discussão da propaganda, nós caímos no cerne da minha reflexão, que é qual a influência que a propaganda tem na formação do voto do eleitor. Porque nós partimos, e aí volto naquela dicotomia do eleitor ignorante do início da nossa conversa, nós partimos intuitivamente de uma visão de que o eleitor é um ignorante que precisa ser tutelado, de que se ele ouvir algo falso, ele irá formar de forma inadequada o seu voto. E aqui, acho que com muita humildade, muitas vezes o direito ele precisa se socorrer de outras ciências, por uma questão muito simples. Saber como o eleitor forma o seu voto não é objeto da ciência jurídica, não é objeto científico da ciência jurídica. Nós estudamos normas, nós estudamos ordenamento jurídico, nós não estudamos como as pessoas pensam, nós não estudamos como as pessoas decidem, nem como elas tomam as suas decisões eleitorais. Isso é objeto da ciência política, isso é objeto até do marketing, para entender a influência das propagandas, isso é objeto da psicologia cognitiva, isso é objeto da neurociência. 4 campos, dentre outros tantos que estudam sob diversas facetas, o momento da decisão. Mas o direito não. E foi aí que fui buscar algum suporte científico para a minha reflexão. E quero aqui dividir rapidamente, não quero estender em demasia, até para estou ansioso aqui para ouvir meu querido colega Carlos Neves, mas a discussão sobre a influência da propaganda, ela tem mais ou menos uns 100, 130 anos no mundo. Ela começa em final do século XIX, quando a gente passa a ter uma sociedade de massas. E naquele primeiro momento, os autores eram extremamente pessimistas. Autores que faziam, podemos dizer, uma ciência de pura reflexão, não havia empirismo ainda. Gustave Le Bon, com seu Psicologia das Massas, Gabriel Tarde, são cientistas que vão dizer, olha, a massa é ignara, para onde o líder levar, a massa vai. Essa é a primeira fase de estudos. Num segundo momento, nós entramos na Primeira Guerra Mundial. E aqui, pela primeira vez, uma instituição se dedica a mentir como modo de fazer propaganda. E nós falamos aqui do Escritório de Propaganda do Reino Unido. O Escritório de Propaganda do Reino Unido é criado para formatar propagandas de guerra que fossem úteis ao esforço de guerra britânico na Primeira Guerra Mundial. E ali eles criam algo que ficou conhecido como atrocities propagandas, as propagandas de atrocidades. Eles criavam cenários falsos. Então, na noite de ontem, o exército alemão invadiu o convento tal na Bélgica e matou 68 freiras depois de estuprá-las e pendurou as suas cabeças. E eles faziam fotos falsas com montagens, arrumavam declarações falsas de pessoas que não existiam, montavam essas notícias e espalhavam isso pelo mundo. Isso servia para aumentar a moral das próprias tropas, que falavam, nossa, mas que absurdo, esses nossos inimigos são horrorosos, precisamos lutar cada vez de forma mais... com maior esforço. Isso reduzia a moral das tropas adversárias e das próprias populações que viviam, por exemplo, na Alemanha, porque falavam, nossa, mas olha o que os nossos soldados estão fazendo, que absurdo, será que isso é necessário? E era muito importante para os países neutros, porque, nesse momento, o país neutro ele se aproxima daquele lado que é identificado como o bem, na disputa entre bem e mal. O problema é que, passada a Primeira Guerra Mundial, veio à tona que isso era mentira. E aí houve um grande constrangimento no cenário internacional de como que o Reino Unido tinha enganado o mundo
com essas publicidades. Fala-se até que esse fato teria sido essencial para anos depois, na Segunda Guerra Mundial, quando aí sim as atrocidades eram verdadeiras, o mundo ter demorado tanto para acreditar. É meio a história do Pedro e o lobo. Tantas vezes falou é o lobo, que a hora que veio o lobo, ninguém acredita mais. A partir daí, o interesse sobre propaganda e mentira começa a surgir de forma mais interessante e a ideia de mensuração da opinião pública começa a ganhar forma, especialmente nos Estados Unidos. E é no início da década de 30 que um pesquisador que depois se tornou famoso exatamente por isso, George Gallup, cria o Instituto de Opinião Pública da Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, hoje chamado Instituto Gallup, talvez o mais famoso instituto de pesquisa do mundo. Ele, junto com um outro pesquisador chamado Paul Lazarsfeld, resolvem fazer uma assertiva bastante revolucionária à época. Ora, mas há 50 anos, 40 anos, nós estamos aqui tentando descobrir como é que as pessoas pensam. E se a gente perguntar para elas? Olha que ideia bacana. E aí surge a ideia da pesquisa de opinião. Em vez da gente tentar chutar como as pessoas pensam, vamos perguntar a elas. E aí vem, no final da década de 30 e no início da década de 40, dois papers, dois artigos que revolucionam o entendimento do tema. O título de um deles, do primeiro, é As eleições norte-americanas terminam antes mesmo de começar. E isso choca a comunidade científica internacional. Na medida em que Paul Lazarsfeld ali diz, olha, nós mensuramos a opinião, a intenção de voto das pessoas antes do início da propaganda eleitoral, mensuramos ao final, e não há qualquer variação relevante do ponto de vista estatístico, portanto, a propaganda eleitoral não serve para nada. Dizia Paul Lazarsfeld, as pessoas formam seu voto de acordo com o círculo social que vivem, com a família, com o seu círculo de amigos, com o clube, com a religião, e quase nada com a propaganda eleitoral. Essa visão, vamos dizer, que minimiza os efeitos da propaganda, anos depois, na grande dicotomia comunismo-capitalismo da Guerra Fria, também volta a ser minimizada quando começa a se preocupar com a grande propaganda comunista, com a grande propaganda capitalista. Tudo isso, resumindo, para dizer que ao longo das décadas, os cientistas eles oscilaram entre achar que a propaganda positiva, negativa, falsa ou verdadeira, pouco importa, tinha muita influência sobre o eleitorado ou pouca influência. Muita influência, pouca influência. Sorte nossa, que um grupo de cientistas da Universidade da Califórnia, já há 30 anos, resolveu se dedicar a fazer um meta-estudo a cada 10 anos. Ou seja, eles pegam tudo que sai nas publicações internacionais científicas de mensuração de opinião com relação à influência de propaganda, fazem uma meta-análise desses dados com as correções estatísticas necessárias e publicam a cada 10 anos, olha, esse é o estado da arte do entendimento, nesse momento, sobre se as propagandas influenciam ou não as pessoas, se a propaganda negativa influencia ou não as pessoas, especificamente propaganda negativa. E já são 3 artigos, já são 30 anos de análise e a conclusão deles é devastadora. Não há nenhuma comprovação científica de que a propaganda negativa tenha qualquer influência a mais nas pessoas do que qualquer tipo de propaganda. Muito menos que a falsa tenha qualquer tipo de influência a mais. Bom, isso poderia nos levar, então, de forma assodada, a dizer, bom, se a propaganda não influencia as pessoas, então não precisamos do tipo penal. Calma lá. Primeiro porque há uma questão contraintuitiva. Ora, se a propaganda não serve para nada, então os marqueteiros, eles são marqueteiros de si próprios, porque eles conseguem vender serviços caríssimos aos candidatos que não serviriam para nada. Não é bem assim. Quando a gente estratifica a influência da propaganda, especialmente da propaganda negativa, por grupos sociais, por grupos etários, tal, nós percebemos que existem algumas faixas de pessoas que são mais sensíveis à propaganda negativa, especialmente idosos e pessoas que se colocam distantes da política. Essas são as pessoas que são mais influenciadas pela propaganda, chegando a 12%, 15%, 18% nessas faixas de influência. Aí eu começo a ter, em tese, uma influência que precisa ser analisada. E uma questão curiosa, porque também nos parece contraintuitivo, mas a propaganda não influencia mesmo, uma propaganda negativa, eu vejo, eu soube, teve uma campanha onde eu sei que aconteceu isso, aconteceu aquilo, fulano me disse que mudou o voto porque viu a propaganda assim. Não é bem que não influencia, a questão é uma questão de saldo. Toda vez que alguém recebe uma propaganda negativa, pode ter uma de 3 reações. A primeira reação, que é a maioria da população, é a de neutralidade.
O sujeito ouve a propaganda e não está nem aí para ela. E precisamos ser honestos. Essa é a mais comum reação, inclusive nossa. Você está lá na sua casa, entra uma propaganda eleitoral, é um candidato falando mal do outro, aquilo você entra por uma porta e sai pela outra, como a gente costuma dizer. 95%, 92% das pessoas não assistem, não ligam e não acreditam na propaganda eleitoral. Mas existe uma parte das pessoas que sofre um efeito que é o efeito de empatizar com quem bate. Ou seja, a propaganda negativa deu certo. Aquilo que a pessoa que fez a propaganda negativa queria, funcionou. Esse efeito na literatura internacional é chamado de efeito bandwagon. Bandwagon é a carroça da banda. Nos Estados Unidos, no começo do século passado, quando chegava o circo naquelas cidades do interior, vinha em várias carroças, e a primeira era sempre a carroça da banda que chegava tocando, e ia toda a criançada correndo atrás da primeira carroça. Então, o efeito bandwagon é aquele efeito de quem vai atrás logo do primeiro. A gente poderia chamar aqui de efeito Maria vai com as outras, em português. Esse é o efeito da propaganda que deu certo. Mas existe um efeito contrário, que é o chamado efeito underdog, o efeito cachorrinho abandonado, como eu gosto de chamar, que é aquela pessoa que empatiza com o ofendido. E quando vê uma propaganda negativa, fala, pô, aí não, aí é demais, aí bateu abaixo da linha da cintura, essa é intolerável. Eu, em 2008, fiz como advogado uma das campanhas mais belicosas que participei à Prefeitura de São Paulo. E ali defendi a então candidata Marta Suplicy, que na briga com Gilberto Kassab, já no final, os números apontavam que tenderia a perder as eleições, entrou uma propaganda que era o seguinte, um sujeito muito circunspecto falava, você conhece Gilberto Kassab? Sabe se é casado? Se tem filhos? E acabava a propaganda. Existia em São Paulo um zoom sobre a sexualidade do Gilberto Kassab, e essa propaganda, obviamente, dialogava com isso. Só que Marta Suplicy, historicamente, sempre teve uma identificação exatamente com a defesa de causas ligadas à comunidade LGBT. E isso teve para ela um efeito negativo, o efeito underdog superou em tanto o efeito bandwagon, que ninguém se lembra qual foi a resposta que a Justiça Eleitoral deu. Eu lembro porque era advogado e perdi a causa, tomamos 1 minuto de direito de resposta. Mas é irrelevante. O efeito que ela tomou foi esse. E é isso que acontece muitas vezes na propaganda negativa. O candidato ele não tem controle se a propaganda vai dar certo ou errado, e pode sair o tiro pela culatra. Por isso que o efeito é tão pequeno. Não é que ninguém se influencie pela propaganda, mas é que, em geral, o saldo ou é zero, ou é muito próximo do zero, ou o candidato não tem controle. Mas, concluindo essa parte, se é verdade que existem grupos mais vulneráveis à influência da propaganda negativa, da propaganda falsa, vamos dizer, com honestidade intelectual, é superado esse critério. Bom, ao menos em tese, ao menos para manter o tipo penal no ordenamento, é possível imaginar situações nas quais efetivamente existe essa influência. E aí eu caio na última subpergunta dessa grande pergunta do é necessário criminalizar, que é a da subsidiariedade. Para o direito penal, não basta que o bem jurídico seja digno, que seu fragmento precise ser protegido e que a conduta contrária seja, em tese, lesiva ao bem jurídico. É preciso que eu não tenha outros meios, outras vias de contenção menos violentas do que a do direito penal, porque senão não se justifica o uso do direito penal. E o direito eleitoral, com todo o respeito, ele é talvez o maior campo de provas, o maior laboratório de princípio da subsidiariedade que nós temos no direito. Porque nós temos o direito de resposta, nós temos a representação por propaganda degradante, nós temos a investigação judicial por uso indevido de meios de comunicação social, nós temos ações inibitórias para recolher material, nós temos uma miríade de possibilidades de contenção de condutas, de veiculação de publicidade falsa, de resposta dessa publicidade na própria propaganda eleitoral, que me parecem deixar absolutamente clara a desnecessidade de uma ação penal subsequente, que dali 3, 4 anos vai virar uma cesta básica, até pela pena absolutamente irrisória do Código Eleitoral. Mas como não existe, vamos dizer, uma mensuração objetiva de princípio da subsidiariedade, ora, mas se você já respondeu nos níveis 1, 2 e 3, então não precisa responder com direito penal, fica isso aqui como um questionamento. Ora, acho que o direito penal responde de outras formas mais adequadas. Mas passamos à nossa penúltima grande questão. É viável esse controle?
O que eu quero dizer com isso diz respeito ao velho tema das promessas descumpridas do direito penal. Toda vez que um tipo penal entra no ordenamento, ele comunica à sociedade uma promessa. Ele diz: sociedade, esta conduta é intolerável e, portanto, a sua prática, a sua realização atrairá a mais pesada forma de resposta estatal. Ocorre que quando essa comunicação é disseminada na sociedade e a conduta acontece uma vez, 2, 3, 10, 100, 1000, 1 milhão de vezes e nada acontece, eu tenho um problema sério de deslegitimação do próprio sistema. E não acho que haja alguém aqui nesse auditório que pense que nós não temos mentira na nossa comunicação política. Pelo contrário, ela está em todos os lugares. Mas não existe praticamente notícia de resposta. E basta um teste simples. Faça uma busca na jurisprudência do TSE e dos TRS pelo artigo 323 do Código Eleitoral. Vocês vão ver número de acórdãos que dá para você levantar nos dedos de uma mão. Isso é uma discrepância em relação à sensação que nós temos da prática dessa conduta na sociedade que mostra um descompasso. E esse descompasso ele nasce de alguns problemas de viabilidade. Primeiro, o 323 fala em fatos sabidamente inverídicos. Fatos não são opiniões. Só que a comunicação ela não vem com etiquetas. Quando eu digo, fui o melhor prefeito que essa cidade já teve, isso é um fato ou é uma opinião? Isso é passível de passar pelo controle da Justiça Eleitoral? Não, o senhor não foi o melhor prefeito da cidade. Quando eu digo, os eleitores acham que eu fui o melhor prefeito dessa cidade, isso se tornou mais factual e menos opinativo ou continua sendo opinativo? A maior parte da comunicação política, ela transita nessa zona nebulosa. Ela até empresta alguma coisa do mundo factual, mas ela não é uma comunicação eminentemente informativa. Ela é uma comunicação persuasória. Ela quer obter o voto e não necessariamente informar. Mais do que isso, fatos só podem se referir ao passado. Não existe fato futuro com relação à análise de uma assertiva falsa ou verdadeira. Fato não é promessa. Se eu digo, vou construir mais 10 aeroportos aqui em Belo Horizonte, porque Confins ficou muito bacana. É óbvio que essa promessa é inviável. Nem cabe ao prefeito, mas isso não é falso, isso não é um fato sabidamente inverídico. Já que fato só se refere ao passado. Não é uma forma de controle de promessas o artigo 323, nem poderia ser. E eu tenho ainda, entremeado a essas diferentes formas de comunicação na política, os chamados exageros publicitários, que são hipérboles que fazem parte da comunicação. Nunca antes na história desse país aconteceu alguma coisa. Esse é um fato, é uma frase que possa ser trazida pela Justiça Eleitoral e falar, não, senhor, em 1657, no município de Olinda, aconteceu sim, portanto, esse fato é sabidamente inverídico? Claro que não. Nunca antes na história desse país é uma frase retórica. Ela não tem um conteúdo semântico próprio. Só que a comunicação política ela é tudo isso misturado. E essa mistura torna muito difícil, no caso concreto, que a Justiça Eleitoral faça o discernimento de que aquela foi uma propaganda estritamente factual, tal. Segundo problema, fatos sabidamente inverídicos. E aqui tem um problema quase insolucionável. Sabidamente inverídico é dolo direto de primeiro grau. Sabidamente inverídico é que aquele sujeito que veiculou aquela informação sabia que aquilo não era verdadeiro. Sabidamente inverídico não é que deveria saber. Que deveria saber, eu tenho lá a modalidade de receptação. Que sabe ou deveria saber fruto de crime. Não é isso que o legislador optou por trazer no tipo penal. Vejam que os Estados Unidos têm uma legislação e uma jurisprudência muito mais liberal que o Brasil no que toca à liberdade de expressão. E lá eles fixaram o seu entendimento sobre os limites da mentira na comunicação pública, seja para a propaganda eleitoral, seja para a imprensa, num caso muito curioso, nos anos 60, decidido pela Suprema Corte, que é o caso Sullivan contra New York Times. Discutia-se ali a luta pelos direitos civis, uma figura de proa dessa discussão era o pastor Martin Luther King, que era perseguido pela polícia do Alabama. E o New York Times era um jornal que apoiava a causa dos direitos civis e publicou uma matéria de página inteira descendo a lenha na polícia do Alabama e dizendo que a polícia do Alabama havia preso 7 vezes
detido 7 vezes o pastor Martin Luther King sem motivo, apenas para averiguações, e que havia, num dia que ele faria um comício na universidade, cercado todos os portões da universidade para constranger os alunos. O Sullivan, que era o chefe de polícia, entrou com uma ação de indenização, falando, não, isso é falso. Nós não detivemos 7 vezes sem motivo o pastor Martin Luther King, mas 3 vezes. E nesse dia do comício, nós não cercamos a universidade em todos os seus portões, deixamos um aberto. Ora, factualmente, aquela matéria era falsa. E, no Alabama, foi dado razão ao Sullivan, determinado pagamento de indenização. Levada a questão à Suprema Corte falou, não é assim. A imprensa, ou quem divulga um fato, só é responsável, se ele for inverídico, em 2 hipóteses. Se o fizer com aquilo que eles chamam de actual malice, com o dolo direto, com a vontade deliberada de divulgar um fato falso, ou com o que eles chamam de reckless disregard for truth, ou seja, aquele descuido inaceitável com a busca pela verdade. Ou seja, recebi uma informação aqui falando mal do Carlinhos no meu jornal, eu nem liguei para ele, não fiz nada, publiquei. Dolo indireto, dolo eventual. Vejam que os Estados Unidos fixou uma posição com relação a essa matéria que abrange o dolo direto e o dolo indireto, e o dolo eventual. No Brasil, não. Por força do tipo penal, é só o dolo direto. E aí, voltando para a discussão de viabilidade, vai provar que aquela informação era sabidamente inverídica. Porque o sabidamente inverídico não é, mas na sociedade todo mundo sabe. Mas como todo mundo sabe? Eu não sei. É sabidamente inverídico. Eu brincava com o meu orientador já há muitos anos, e antes mesmo da tese, sempre tivemos essa discussão sobre se a verdade ela é absoluta ou relativa, se a verdade é a verdade para mim ou se existe uma grande verdade absoluta. E o mundo, enfim, se fixou na lógica de que a verdade é relativa. O homem é a medida de todas as coisas desde Protágoras. Se a verdade fosse absoluta, bastava eu colocar minha mão naquele detector de mentiras, e aí as pessoas me faziam perguntas sobre, existe Deus? Eu falo, sim. Se aparecer lá que é mentira, é porque Deus não existe. Veja, se a verdade fosse absoluta, eu poderia descobri-la a partir de algo assim. Claro que não é. Se eu disser sim e eu acreditar que ele existe, vai dizer que é verdade. Se eu disser sim e eu acreditar que ele não existe, vai dizer que é mentira. Porque a verdade só pode ser verdade em relação àquilo que eu acho que é verdade. Esses elementos me parecem tornar muito difícil, aliados ao último elemento do tipo, que é o que possam influenciar o eleitorado, que volta no nosso debate sobre lesividade, mas aqui analisado no caso concreto, para dizer, olha, para que alguém responda pelo artigo 323, é preciso que aquela comunicação esteja isoladamente tratando de fatos, pretéritos, que não seja um exagero publicitário, é preciso que eu consiga superar a questão dos sabidamente inverídicos e é preciso que, naquele caso concreto, se demonstre que ela tinha potencialidade de influenciar o eleitorado. Isso leva a um número de casos na Justiça Eleitoral que dá para contar nos dedos de uma mão. Me parece inviável cumprir essa promessa. E a última pergunta, para não cansar as senhoras e os senhores, sei que já devo estar extrapolando o meu tempo, fala com a oportunidade de manutenção desse tipo penal. E quando falo de oportunidade, falo de custo-benefício, obviamente não no sentido econômico. E aqui 2 questões me parecem de relevo. As normas, elas são difíceis de serem interpretadas. Veja, nós estudamos 5 anos numa faculdade de Direito, basicamente para aprender a interpretar normas. Eventualmente, nós fazemos mestrado, nós fazemos doutorado, dentre outras coisas, para continuar aprendendo a interpretar normas. Interpretar norma é difícil, ainda mais uma norma com tantos elementos típicos complicados, sabidamente inverídico, que possa influenciar o eleitorado, fatos. Se para nós é difícil, imagina para o destinatário da norma, para a população. E aí, é preciso entender uma coisa, e faço aqui outra comparação para ficar fácil. Aqui em Belo Horizonte, imagino que como em todas as cidades do Brasil, deve haver aqueles radares de velocidade que você vê a velocidade que o carro está passando. Então, está lá, 50 km por hora. Se fosse em São Paulo, eu diria 40 km por hora. O sujeito está vindo, e ele vai passar. Ele passa a 50 km por hora? Não. Um passa a 40, outro passa a 30, o da sua frente passa a 10, você buzina e fala, pode passar a 50. A regra é clara, como diria o Galvão.
Não é 10, não é 20, é 50. É uma norma aritmética, não há dúvida. Não está escrito 51, não está escrito 49. Mas as pessoas passam a menos. E por que elas passam a menos? Porque, na imensa maioria, as pessoas não querem violar as normas. As pessoas, na sua imensa maioria, têm medo da sanção. Se não fosse assim, aquilo não seria norma. Se a maior parte das pessoas quisesse violar a norma, aquilo nunca teria virado uma norma proibitiva. É preciso que a sociedade não queira algo e, portanto, não queira violar aquela norma, não queira sofrer aquelas sanções. Se isso acontece, mesmo, recebi aqui, já que falta só 35 minutos, eu juro que eu vou ser rápido. Se isso ocorre, mesmo numa regra absolutamente objetiva, como 50 km por hora, imaginem numa regra absolutamente subjetiva, como essa da divulgação de fatos sabidamente inverídicos que possam influenciar o eleitorado. E o que acaba acontecendo? E aqui a reflexão mais instigante do tema vem de um grande constitucionalista, especialista em liberdade de expressão português de Coimbra, que é o professor Jonatas Machado. Ele diz: toda vez que uma norma restringe o conteúdo do que pode ser dito, ela cria na sociedade um efeito de esfriamento público do debate, o chamado chilling effect. O que é isso? Um jornal tinha uma denúncia contra um candidato. Ele ia veicular, mas ele ficou na dúvida, ele acha que ele vai violar a norma, e ele não quer, porque um jornal não tem reserva, se sofrer uma ação, vai quebrar, o dono não quer problema também, não veicula aquela informação. Mas ele podia ter veiculado, porque não era sabidamente inverídico, mas ele não consegue interpretar isso dessa forma. Aquele outro adversário do candidato tinha uma informação importante para trazer para o eleitorado, parece que aquele outro sujeito foi condenado, que é ficha suja, mas aquilo não surgiu a tempo. É uma informação que o eleitorado precisava saber, mas ele fica na dúvida e ele não traz essa informação. A somatória de informações que deixam de vir a público, quando eu tenho uma norma que restringe o conteúdo da propaganda, é um saldo negativo de informação. E aqui, eu preciso dizer às senhoras e senhores, eu sou um defensor da propaganda negativa. A propaganda negativa ela não é tolerável. A propaganda negativa é necessária. Arrisco dizer que a propaganda negativa é mais importante que a propaganda positiva. Se eu sou candidato, e o Carlos Neves é candidato, se eu só puder falar bem de mim e ele de si, o eleitorado vai ter que decidir com no máximo 50% da informação. Eu não tenho nenhum incentivo para trazer ao eleitorado os meus defeitos, e vice-versa. Só se eu puder trazer os defeitos, poucos, do Carlos Neves, e ele puder trazer os meus, muitos, é que o eleitorado vai tomar a decisão correta, que é votar no Carlos Neves. Senão, é possível que errem e acabem votando em mim. Daí porque a propaganda negativa, ela é imprescindível para que a informação circule na sociedade. Esse tipo de proibição restringe essa circulação de ideias, esfria o debate público na sociedade. E o último ponto que quero analisar diz respeito ao que eu chamo de problema da peneira da justiça eleitoral. Quando o cidadão, aqui eu faço uma comparação com o direito de resposta civil, mas só para ficar simples de compreender também. Quando o cidadão está lá no sofá da casa dele e vê a tela azul da Justiça Eleitoral, dizendo que uma determinada publicidade foi retirada do ar porque era falsa, ele recebe não uma, mas várias mensagens. Toda norma jurídica transmite mensagens. E elas são plurívocas, elas têm vários sentidos. A primeira mensagem óbvia e desejada é: aquela propaganda era falsa e foi retirada do ar. Ok, se parasse aí, estaria tudo bem. Mas passa uma segunda mensagem. Alguém está fazendo o crivo do que é verdade e do que é mentira na propaganda. E esse alguém não sou eu, eleitor. E aí, os estudos recentes de neurociência, e o papa da área, talvez seja o professor Daniel Kahneman, da psicologia cognitiva, prêmio Nobel de Economia, vai dizer: o nosso cérebro é preguiçoso, preguiçoso, preguiçoso. Intuitivamente, de forma absolutamente irrefletida, se a gente souber que alguém está fazendo o nosso trabalho, a gente não vai fazer. Isso é assim até no plano inconsciente e principalmente no plano inconsciente. Se a gente percebe que alguém está separando o que é verdade e o que é mentira da propaganda, não serei eu a trazer essa tarefa para os meus ombros. E vem uma terceira mensagem, pior ainda do que essa segunda. Se aquela propaganda que foi retirada do ar era falsa, e se alguém está fazendo esse crivo, então as outras são verdadeiras.
E isso não é real. As outras, elas só passaram pela peneira da Justiça Eleitoral. Passaram porque talvez a comunicação tivesse imbricada entre fatos e promessas, porque ali tinha um exagero publicitário, porque não se provou sabidamente inverídico, por uma série de razões. Mas, no fundo, muito provavelmente aquela mensagem tem um grau de falsidade igual àquela outra que foi tolhida na tela azul. Só que quando o eleitor entrega nos ombros de outrem, da Justiça Eleitoral, a tarefa de fazer esse crivo, e assume de forma inconsciente que as outras propagandas são verdadeiras, ele, como uma criança tutelada, ele perde o ceticismo saudável que todo eleitor deve ter quando se depara com a propaganda eleitoral, que é aquele mesmo ceticismo que nós temos naturalmente quando vamos à feira, voltando para o início da palestra. Quando a gente chega na feira e o feirante diz, esta é a melhor maçã da feira, não passa pela nossa cabeça achar que aquele sujeito é um professor de botânica, trazendo informação sobre maçãs. Eu tenho um ceticismo que me diz, esse sujeito é um vendedor de maçãs. O seu intuito não é falar sobre qualidade de maçãs, mas vender maçãs. E todas as pessoas deveriam, e naturalmente têm essa forma de ver o mundo com relação à comunicação política. E aqui, o meu receio é que uma norma, como é a do artigo 323 do tipo penal, desarme o eleitor desse ceticismo natural, ao transferir para os ombros de outra pessoa da Justiça Eleitoral essa tarefa. E com isso, eu me permito concluir, para arrematar a nossa conversa, que se há sim um bem jurídico individual a ser tutelado, se em tese esse fragmento também precisa de tutela, se no campo da lesividade é possível superar, não sem alguns senões, a questão colocada, se há alguns obstáculos no campo da subsidiariedade, quando eu vou para a discussão de política criminal, viabilidade e oportunidade, me parece indiscutível que nós temos uma norma jurídico-penal que mantém a nossa democracia numa eterna adolescência, na medida em que tira do eleitor uma tarefa que deveria ser só sua. O cobertor da Justiça Eleitoral é curto, bem sabem as senhoras e os senhores. Quando a Justiça Eleitoral gasta o seu tempo analisando 100, 200, 300, 1000 representações de propaganda eleitoral, que discutem da legenda ao efeito gráfico, se o sujeito sabia ou não sabia, se aquilo é verdadeiro ou falso, ela não está conseguindo analisar a compra de votos, o abuso do poder econômico, o abuso do poder político, o uso indevido dos meios de comunicação social, o Caixa 2, esses sim, fatores graves e que podem influenciar as eleições. Daí porque defendo que, por mais contraintuitivo que pareça, seria melhor para a nossa democracia descriminalizar a mentira na política, o que não significa uma defesa dessa prática, mas a necessidade de atribuir a quem de direito esse crivo. Com isso, agradeço muito a atenção das senhoras e dos senhores e fico à disposição.